Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade aqui ao processo civil. E estamos no livro 3. Vamos começar o livro 3 agora. Desculpem meu cachorrinho. O livro 3 trata do sujeito do processo. O título 1 deles é das partes e dos procuradores. E o capítulo 1 é da capacidade processual. Então, dentro do título das partes e dos procuradores, nós vamos começar a estudar o assunto da capacidade processual, que começa no artigo 70, que diz: toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Artigo 71. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador na forma da lei. Artigo 72. O juiz nomeará curador especial ao incapaz, se não tiver o representante legal ou se interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade. 2. Ao réu revel preso, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública. Coloquei aqui: enquanto o Ministério Público atua como custos legis, a Defensoria Pública possui a função de custos vulneráveis. Muito bem. Artigo 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor a ação que verse sobre o direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. Então, só não vai precisar se eles forem casados pela separação absoluta de bens. Parágrafo 1º. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação, que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens, quando resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles. 3º, fundado em dívida contraída por um dos cônjuges a bem de família. 4º, que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges. Parágrafo 2º. Nas ações possessórias, a participação do cônjuge autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos. Artigo 74. O consentimento previsto no artigo 73 pode ser suprimido judicialmente quando for negado por um dos cônjuges sem justo motivo ou quando lhe seja impossível concedê-lo. Parágrafo único. A falta de consentimento, quando necessário e não suprido pelo juiz, invalida o processo. Artigo 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente. A União vai ser representada em juízo, ativa e passivamente, pela Advocacia Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado. A União pela AGU, de forma direta ou mediante órgão vinculado. O Estado e o Distrito Federal vai ser representado por seus procuradores. O município, eu peguei uma folhinha aqui para acrescentar, a gente teve uma alteração legislativa que diz que o município vai ser representado por seu prefeito, por seu procurador ou por associação de representação de municípios, quando expressamente autorizada. A autarquia e a fundação de direito público será representado por quem a lei do ente designar. A massa falida pelo administrador judicial e a herança jacente ou vacante por seu curador, o espólio por seu inventariante
E aqui eu vou dar uma pausa para comentar que eu sempre esqueço ou confundo. A massa falida, ela é representada pelo administrador, a herança pelo curador e o espólio pelo inventariante. Eu não sei se vocês também têm essa confusão, mas eu acabei aqui de marcar H de herança e C de curador. Aí lembra o HC, o habeas corpus. Então, a herança, jacente ou vacante, vai ser representada pelo curador, e a administração, então, sobra para massa falida, e o espólio inventariante é mais fácil gravar. Bom, próximo item, a pessoa jurídica vai ser representada por quem os respectivos atos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores. 9. A sociedade e associação irregular e outros entes organizados sem personalidade jurídica será representada pela pessoa a quem couber a administração de seus bens. 10. A pessoa jurídica estrangeira vai ser representada pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. E 11. O condomínio será representado pelo administrador ou pelo síndico. Acho que esse aqui também eu já vi cair. Então, o condomínio, ele é representado, pode ser ou pela administradora, né, pelo administrador, ou pelo síndico. Parágrafo 1º. Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte. Parágrafo 2º. A sociedade ou associação sem personalidade jurídica não poderá opor a irregularidade de sua constituição quando demandada. Parágrafo 3º. O gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber a citação para qualquer processo. Parágrafo 4º. Os Estados e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para a prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado, mediante um convênio firmado pelas respectivas procuradorias. Nós temos um parágrafo... esse é o parágrafo 4º. E aí foi acrescentado neste artigo um parágrafo 5º, que diz o seguinte: a representação judicial do município pela Associação de Representação de Municípios somente poderá ocorrer em questões de interesse comum dos municípios associados e vai depender de autorização do respectivo chefe do Poder Executivo Municipal, com a indicação específica do direito ou da obrigação a ser objeto de medidas judiciais. Artigo 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que esse vício seja sanado. Eu entendo que esse artigo aqui é bem importante. Então, ele fala o que o juiz tem que fazer quando verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação, e nesse caso ele deve suspender o processo e vai designar um prazo razoável para que esse vício seja sanado. Parágrafo 1º. Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária, o processo será extinto se a providência couber ao autor. O réu será considerado revel se a providência lhe couber, e o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. E aqui coloquei a observação que a Instrução Normativa 39 diz que aplica-se ao processo do trabalho, este artigo 76, parágrafo 1º. Parágrafo 2º, que também, de acordo com a Instrução Normativa 39, também se aplica ao processo do trabalho, diz que descumprida a determinação em face de recurso perante o TJ, o TRF ou o Tribunal Superior,
O relator não conhecerá do recurso se a providência couber ao recorrente e determinará o desentranhamento das contrarrazões se a providência couber ao recorrido. Nós vimos então, esse foi o capítulo 1, que tratava sobre a capacidade processual. E agora nós vamos entrar no capítulo 2. Esse capítulo 2, ele vai falar sobre os deveres das partes e os deveres dos procuradores. Dentro disso, então, nós vamos ver os deveres, as responsabilidades. Aqui também vai estar os honorários advocatícios e a gratuidade de justiça. Tudo isso está dentro do capítulo 2, que estuda os deveres, que dispõe, né, sobre os deveres das partes e de seus procuradores. Bom, começando então, artigo 77. E tem uma alteração, mas já tá aqui. Mas tá marcado aqui para eu ver uma observação e falar para vocês. Bem, artigo 77, dos deveres. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, expor a verdade, expor os fatos em juízo conforme a verdade, não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento, não produzir prova e não praticar ato inútil ou desnecessário à declaração do direito, a declaração ou a defesa do direito, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação, declinar no primeiro momento em que lhes couber falar nos autos o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Então, declinar o endereço residencial ou profissional, muito bem. Próximo, não praticar inovação ilegal no estado de fato, de bem ou de direito litigioso. Inciso 7º, que foi incluído pela Lei 14.195, diz que é dever, então, informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do parágrafo 6º do artigo 246, para recebimento das citações e intimações. Então, ele tem que manter seus dados cadastrados. Manter atualizados seus dados cadastrados. E aqui a observação que eu comentei diz o seguinte: a alteração promovida pela Lei 14.195 procura dar prioridade à citação eletrônica. Mas, atenção, a lei tem origem na MP 1040 de 2021 e os artigos do CPC não estavam em seu texto original, até porque é vedado tratar de processo civil por meio de medida provisória. Então, benéficas ou não, as alterações neste CPC podem padecer de inconstitucionalidade formal. Acredito que seja uma informação importante para a segunda fase e fase oral. Mas então vamos para o próximo. Parágrafo 1º. Nas hipóteses do inciso 4º e 6º, o quarto é cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e o sexto é não praticar inovação legal, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas de que sua conduta poderá ser punida como atentatória à dignidade da justiça. Parágrafo 2º. A violação desses incisos constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo de sanção criminal, civil e processual cabível, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Então, esse artigo 4º, inciso, que diz que a parte deve cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais
de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação, esse inciso, e o inciso 6, que fala para não praticar inovação ilegal no estado do fato e no estado de fato de bem ou direito litigioso, esses dois incisos, eles são aqueles que tratam do ato atentatório à dignidade da justiça. Se o juiz verificar, de acordo com o parágrafo 1º, ele adverte que essa conduta pode ser punida. E no parágrafo 2º diz que essas violações constituem um ato atentatório e que o juiz poderá aplicar ao responsável multa de até 20%. É uma multa bem alta, até 20%. Parágrafo 3º. Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa no parágrafo 2º será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no artigo 97. Parágrafo 4º. A multa estabelecida no parágrafo 2º pode ser fixada independentemente da incidência das multas previstas no artigo 523, parágrafo 1º e 536, parágrafo 1º. Parágrafo 5º. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no parágrafo 2º será fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Então, em regra, 20% do valor da causa ou 10 vezes o valor do salário mínimo, quando o valor for irrisório ou inestimável. Parágrafo 6º. Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto no parágrafo 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará. Então, se for advogado público, ou se for advogado privado, ou se for membro da Defensoria Pública ou do Ministério Público, o juiz não aplica essa multa, ele oficia os órgãos de classe ou corregedoria que irão apurar. Parágrafo 7º. Reconhecida a violação ao disposto no inciso 6º, o juiz, que é isso, né? O inciso é não praticar inovação ilegal. Então, reconhecida essa inovação ilegal, o juiz vai determinar o restabelecimento do estado anterior, podendo ainda proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da multa. Então, é a multa mais o restabelecimento. Parágrafo 8º. O representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir a decisão em seu lugar. Então, o representante não vai cumprir no lugar. Artigo 78. É vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do MP e da Defensoria Pública e a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas e nos escritos apresentados. Parágrafo 1º. Quando expressões ou condutas ofensivas forem manifestadas oral ou presencialmente, o juiz advertirá o ofensor de que não as deve usar ou repetir, sob pena de lhe ser cassada a palavra. Parágrafo 2º. De ofício ou a requerimento do ofendido, o juiz determinará que as expressões ofensivas sejam riscadas e, a requerimento do ofendido, determinará a expedição de certidão com o inteiro teor das expressões ofensivas e as colocará à disposição da parte interessada. Bem, agora nós estávamos aqui, eu virei aqui nos deveres, a gente estava aqui, a seção dos deveres. E agora nós vamos para a seção 2, que é da responsabilidade das partes por dano processual. Então, nós tínhamos os deveres e agora nós vamos ver a responsabilidade pelos danos. Artigo 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má fé
como autor, réu ou interveniente. Artigo 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que... Nós temos aqui 7 incisos. São 7 casos. Primeiro, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Segundo, alterar a verdade dos fatos. Terceiro, usar do processo para conseguir o objetivo legal. Quarto, opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Quinto, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Sexto, provocar incidente manifestamente infundado. E sétimo, interpor recurso com intuito protelatório. Então, recurso protelatório, um incidente infundado, proceder de modo temerário, opor uma resistência injustificada ao andamento, usar do processo para conseguir um objetivo ilegal, alterar a verdade dos fatos e deduzir pretensão contra o texto expresso da lei ou fato incontroverso. Artigo 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deve ser superior a 1%, então mais de 1%, e inferior a 10% do valor corrigido da causa. A indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, então é a multa, mais prejuízos, mais honorários advocatícios, mais as despesas. Parágrafo 1º. Quando forem 2 ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligarem para lesar a parte contrária. Parágrafo 2º. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa pode ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Parágrafo 3º. O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum. Então, quando o valor for fixado pelo juiz, se não for possível mencionar, será liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos. A seção 3 vai tratar sobre as despesas e honorários advocatícios e as multas. Então, no primeiro a gente viu dos deveres, seção 2 a responsabilidade, e agora nós vamos ver as despesas e honorários advocatícios e as multas. Artigo 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até a sentença, ou na execução até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Parágrafo 1º. Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo 2º. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Artigo 83. O autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de processo, vai prestar caução suficiente ao pagamento das custas e honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhe assegurem o pagamento. Parágrafo 1º. Não se exigirá a caução de que trata o caput quando houver a dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faça parte, na execução fundada em título extrajudicial e no cumprimento de sentença, e na reconvenção. Parágrafo 2º. Verificando-se no trâmite do processo que se desfalcou a garantia, poderá o interessado exigir reforço da caução,
justificando o seu pedido com a indicação da depreciação do bem dado em garantia e a importância do reforço que pretende dar. Artigo 84. As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha. Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários do advogado do vencedor. Parágrafo 1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença provisória ou definitivo, na execução resistida ou não e nos recursos interpostos cumulativamente. Parágrafo 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa. Valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Parágrafo 3º. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos 1 a 4 do parágrafo 2º, mais os seguintes percentuais. O mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, quando o proveito econômico obtido for de até 200 salários mínimos. Isso aqui é importante decorar. Importante a gente decorar. Vamos lá. Então, quando a Fazenda Pública for parte, os honorários observarão os seguintes critérios, os seguintes percentuais. O percentual vai ser mínimo de 10% e máximo de 20%, ou seja, o regular, quando o valor da condenação ou do proveito econômico for até de 200 salários mínimos. Vou escrever aqui bem grande, 200. E aqui eu vou escrever 10 e 20. Bom, a linha inciso 2. Vai observar o mínimo de 8% e máximo de 10% sobre o valor da condenação ou do proveito, quando ele for acima de 200 salários mínimos até 2.000. Depois, o mínimo de 5% e o máximo de 8%, quando o proveito ou o valor da condenação for acima de 2.000 até 20.000, e o mínimo de 3% e o máximo de 5%, quando for acima de 20.000 até 100.000. 100.000. Quando a gente está estudando direito do trabalho, tem uma regrinha de férias que quando você falta X, você pode gozar tantos dias de férias, Y. E quanto mais você falta, menos férias você tem. E lá a gente tem uma regrinha para decorar. E aqui dá para fazer parecido. Porque quando a gente está aqui com o código, olha, do lado esquerdo, nós temos os números de cima para baixo, 10 a 20, 8 a 10, 5 a 8, 3 a 5. E do lado direito, nós temos lá 200, 200 a 2.000, 2.000 a 20.000, 20.000 a 100.000. Então, dá pra gente decorar assim, né? Na verdade, nem acabou, olha, eu tô pulando aqui. Tem mais um inciso que fala que é o mínimo de 1% e máximo de 3%, quando for acima de R$100.000. Melhor ainda. Então, pra gente decorar, a gente vai começar com o 1, né? Esse inciso 5 fala 1 a 3. E ali é mais de 100.000. E depois a gente passa para cima, que é de 3 a 5
de 20 mil a 100 mil. Depois de 5 a 8, 2 mil a 20 mil. 8 a 10, 200 a 2 mil e 10 a 20 é 200. Então, enquanto o lado esquerdo, que fala do percentual, enquanto o lado esquerdo aumenta, então 1 a 3, depois 3 a 5, 5 a 8, 8 a 10 e 10 a 20. Então, nós temos 1 a 3, 3 a 5, 5 a 8, 8 a 10 e 10 a 20. Do lado direito, o número vai diminuir. Então, a gente começa com um grande número de 100 mil reais. 100 mil salários mínimos, perdão. Aí depois diminui. Então, é de 20 a 100. Aí depois diminui mais. É de 2 mil a 20 mil. Depois diminui mais. 200 a 2 mil e, por fim, 200. Esse tipo de número, legal a gente, antes da prova, quando for dar aquela revisada, bater, né? Bater o olho e lembrar. Bom, no próximo parágrafo, parágrafo 4º, ele diz o seguinte: os percentuais previstos nos incisos 1 a 5º devem ser aplicados desde logo quando for líquida a sentença. Inciso 2. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Inciso 3. Não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor da causa atualizado. Inciso 4º. Será considerado o salário mínimo vigente quando... É legal esse inciso aqui, porque tudo bem, salário mínimo quando? De quando ajuizou a ação? E aqui tá falando que não. Que é o salário mínimo que for estar vigente quando a sentença líquida for prolatada ou aquele que estiver em vigor na data de decisão de liquidação. Então, quando prolatar a sentença líquida ou quando for entrar em vigor a data da decisão de liquidação. Parágrafo 5º. Quando, conforme o caso, a condenação contra a fazenda ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso 1 do parágrafo 3º, o inciso 1 do parágrafo 3º é o de 200 salários mínimos. A fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. Então, eu vou ler de novo. Então, quando, conforme o caso, a condenação contra a fazenda pública ou benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior aos 200 salários mínimos, a fixação do percentual de honorários vai observar a faixa inicial e, naquilo que exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. Parágrafo 6º. Os limites e critérios previstos no parágrafo 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução do mérito. Desculpem. Então, acredito que esse parágrafo 6º é bem importante. Ai, desculpem. A gente tem uma discussão na área trabalhista no âmbito de honorários advocatícios sobre como que nós fazemos, como interpretamos a lei do processual trabalhista.
E aqui nós temos expressamente nesse parágrafo 6º que nos casos de improcedência ou de sentença sem resolução do mérito, os limites do parágrafo 2º e 3º também são aplicados. Muito bem, o parágrafo 6A, ele foi acrescentado pela Lei 14.365 e diz que quando o valor da condenação ou do provento econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável para fins de fixação dos honorários advocatícios, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no parágrafo 8º deste artigo. Então, se é possível liquidar, se o valor for líquido, se tiver valor de condenação, etc. Ou seja, em regra, não pode, é proibido a apreciação equitativa. Mas, excepcionalmente, poderá sim ter nas hipóteses do parágrafo 8º. Que vamos ver já, né? Vamos pular para ele. Esse parágrafo 8º diz o seguinte: nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Então, e observará o parágrafo 2º. Então, ele tem que ainda ver o grau de zelo profissional, o lugar da prestação, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado. Então, excepcionalmente, quando o valor da causa for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, aí o juiz arbitra. Caso contrário, é proibido. Vamos agora voltar, parágrafo 7º. Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a fazenda pública que enseja expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnado. Então, o cumprimento de sentença contra a fazenda pública, quando a fazenda pública não impugnar o pedido da expedição de precatórios, não será devido honorários neste cumprimento de sentença. Então, repetindo, agora, lendo de novo. Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a fazenda pública que enseja expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Agora, a gente já leu o 8º, vamos para o 8º-A, que foi também acrescentado pela Lei 14.365. Ela diz o seguinte: na hipótese do parágrafo 8º deste artigo, que fala do valor inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, que ele vai dar um parâmetro para fixação equitativa. Ele fala que o juiz deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB a título de honorários advocatícios ou limite mínimo de 10% estabelecido no parágrafo 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. Tá, porque o parágrafo 2º diz que será fixado entre o mínimo de 10 e o máximo de 20. Então, aqui o que diz é que o juiz vai observar os valores recomendados pelo Conselho da OAB ou ainda o limite mínimo de 10%. E ele vai aplicar o que for maior. Não vi ainda, mas quem sabe, né? Tem a pegadinha desse maior, menor. Então, aqui tá falando maior. O juiz vai aplicar o que for maior. Esse é o 8A. A gente vai pro 9. Olha que interessante esse artigo. Ele tem 20 parágrafos. Ele não acaba, né? Impressionante. E falando em não acabar, a gente ainda vai um pouquinho longe aqui, esse capítulo. Esse capítulo
dos deveres das partes e dos procuradores, ele é bem longo. É legal. Olha, ele vai até o artigo 102. É bastante coisa, né? Mas estamos aqui, ó, 40 minutos e a gente vai... Vamos então, até bater uma hora? O que vocês acham? Eu acho que dá. Geralmente eu teria pausado. Mas eu acho que a gente consegue. Qualquer coisa você pausa. Ai, ai. Não, vamos lá. Até, no mínimo, vai, até o 102. Até o 102. Aí depois começa o capítulo 3 dos procuradores. E depois a sucessão das partes e dos procuradores. Também é legal. E aí depois a gente entra pro litisconsórcio. Também é um tópico que eu sempre confundo. Mas bom, vamos lá então. Decidido, vamos até o 102. Então, voltando aqui para parar para esse artigo gigantesco que não acaba nunca. Artigo 85, parágrafo 9º. Na ação de indenização por ato ilícito contra a pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas, acrescidas de 12 prestações vincendas. Então, na ação de indenização por ato ilícito contra a pessoa. Parágrafo 10. 10º. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Parágrafo 11. O tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, disposto nos parágrafos 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites nos parágrafos 2º e 3º para a fase de conhecimento. É vedado ao tribunal ultrapassar os limites estabelecidos no parágrafo 2º e 3º. Parágrafo 12. 12º. Os honorários referidos no parágrafo acima são cumuláveis com multas e outras sanções processuais. 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução, rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença, serão acrescidas no valor do débito principal para todos os efeitos legais. As verbas de sucumbência, nesses casos de embargos, são acrescidas no valor do débito principal. 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios de crédito oriundo da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no parágrafo 14. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. 16. Esse aqui é importante, não presta atenção. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros vão incidir a partir do trânsito em julgado. Eu vou até escrever aqui, juros a partir do TJ, trânsito em julgado. Vocês vão me desculpar, meu cachorrinho, acho que dá pra ouvir daí, né? Ele sempre aponta com os vizinhos. 17. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria. 18.
Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto aos honorários ou ao valor, é cabível a ação autônoma para definição e cobrança. 19. Os advogados públicos receberão os honorários de sucumbência nos termos da lei. E 20, também foi acrescentado, diz que o disposto nos parágrafos 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 8, 8A, 9 e 10 aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial. Ufa! Agora sim, artigo 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários. Poxa, esse artigo aqui esse parágrafo é bem bom para quando a gente está praticando sentença, porque às vezes, geralmente, quer dizer, eu vi casos em que o reclamante ele sucumbia de uma parte muito pequena. Às vezes era a natureza que ele pedia salarial, era indenizatório de um pedido entre muitos. E aí eu ficava com dúvida como que eu ia fazer em relação aos honorários. E aqui não fala, você pode aplicar de forma subsidiária. Eu preciso estudar. Mas, enfim, lembrei, pode ser que alguém, algum dia, fazendo algum exercício de sentença, também precise deste artigo. Então, lembre-se, artigo 86, parágrafo único. Se o litigante sucumbir em parte mínima, o outro responderá por inteiro. Bem, artigo 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. Diversos autores e réus, os vencidos respondem proporcionalmente. Parágrafo 1º. A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas. Parágrafo 2º. Se a distribuição de que trata o parágrafo 1º não for feita, os vencidos responderão de forma solidária pelas despesas e pelos honorários. Artigo 88. Nos procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateada entre os interessados. Aqui, olha, esse 88 trata do procedimento de jurisdição voluntária. Nesse caso, as despesas são rateadas. As despesas são adiantadas pelo requerente. Então, o requerente adianta e estão rateadas entre os interessados. Artigo 89. Nos juízes divisórios, não havendo litígio, os interessados pagarão as despesas proporcionalmente a seus quinhões. 90. Proferida a sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas dos honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Acredito que esse também aqui é bem importante. Então, quem renuncia, reconhece ou desiste é que paga os honorários. Parágrafo 1º. Sendo parcial a desistência, a renúncia ou reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e honorários é proporcional à parcela reconhecida, ou a qual se renunciou ou se desistiu. Parágrafo 2º. Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente. Isso aqui também é bem importante, em especial na Justiça do Trabalho, que tem bastante acordo. E então, esse 90, parágrafo 2º, havendo transação, nada dispondo as partes quanto às despesas, essas são divididas igualmente. Mas, se não estou enganada, tem hoje ou súmula sobre isso. Mas, está nos planos. Agora a gente está vendo os códigos. Depois que a gente terminar os códigos, nós vamos ler junto todas as súmulas e OJs. E aí lembrarei desse momento. Parágrafo 3º. Se a transação ocorrer antes da sentença,
as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes. Então, se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas das custas processuais. Então, as custas, elas ficam dispensadas. O que elas dividem são as despesas, as custas são dispensadas. Parágrafo 4º. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e simultaneamente cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos à metade. Muito bem. É um belo incentivo. Dependendo do valor da causa, ajuda. Olha, estamos no 91. Agora falta... falta só 2 páginas, olha. 2 páginas. A gente chega no 102 para mudar de capítulo. Força, vamos lá. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria serão pagas ao final pelo vencido. Então, quando as despesas dos atos praticados a requerimento da Fazenda, do MP ou da Defensoria, essas despesas serão pagas ao final pelo vencido. Parágrafo 1º. As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria podem ser realizadas por entidade pública, ou havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova. Parágrafo 2º. Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantar os honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público, ou ao final pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento ser feito. Artigo 92. Quando, a requerimento do réu, o juiz proferir sentença sem resolver o mérito, o autor não pode propor novamente a ação sem pagar ou depositar em cartório as despesas e os honorários a que for condenado. Artigo 93. As despesas de atos adiados ou cuja repetição for necessária ficarão a cargo da parte do auxiliar da Justiça, do órgão do Ministério Público, ou da Defensoria Pública ou do juiz, que sem justo motivo houver dado ao adiamento ou à repetição. Artigo 94. Se o assistido for vencido, o assistente será condenado ao pagamento das custas em proporção à atividade que houver exercido no processo. Então, se o assistido for vencido, o assistente também é condenado ao pagar as custas, mas na proporção à atividade que ele exerceu. Artigo 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou a requerimento de ambas as partes. Então, quando é determinada de ofício por ambas as partes, é rateada. Parágrafo 1º. O juiz determinará que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. Parágrafo 2º. A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo... A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o artigo 465. A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo. A ordem do juízo, quando é recolhida, ela vai ser corrigida monetariamente. Parágrafo 3º. Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade do beneficiário da justiça gratuita, ela poderá ser... Nós temos aqui 2 hipóteses. A primeira, pode ser custeada com recurso alocado no orçamento do ente público
e realizada por servidor do Poder Judiciário ou órgão conveniado, ou pode ainda ser paga com recurso alocado no orçamento da União, do Estado e do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme a tabela do tribunal respectivo ou, em caso de omissão, pelo Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 4º. Na hipótese desse parágrafo acima, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão, vai oficiar a Fazenda Pública para que promova contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário da justiça gratuita, disposto no artigo 98, parágrafo 2º, que a gente já vai ver daqui a pouco, a gente já está chegando no artigo 98. Mas então, nessas hipóteses de que quando o pagamento da perícia for de responsabilidade pelo beneficiário da justiça gratuita, neste caso, o juiz oficia a Fazenda para que ela promova contra quem tiver sido condenado a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou a estrutura de órgão público. Então, eu acredito que ela poderia entrar com ação de regresso. Parágrafo 5º. Para os fins de aplicação do parágrafo 3º, é vedada a utilização de recursos do Fundo de Custeio da Defensoria Pública. Então, é vedada a utilização. Artigo 96. O valor das sanções impostas ao litigante de má-fé vai reverter em benefício da parte contrária e o valor das sanções impostas aos serventuários pertencerá ao Estado ou à União. Olha só, caiu a minha luz. Aqui já tá escuro. Quer ver que horas são? Ai, tá outra tomada. Ai, que pena. Não, vai voltar. Ah, voltou. Bem melhor, né? Quer ver, aqui já são, acho que 7 e pouco da noite. O que eu ia falar? Ah, tá. Esse artigo aqui, ó, eu não sei onde está no Vademecum, porque eu peguei ele aqui no meu material. Mas, ó, ele é pequenininho, ele é uma frase, ele tá depois de um monte de coisa, e ele é super importante, porque ele diz que o valor da sanção ao litigante de má-fé, da sanção imposta ao litigante de má-fé, vai se reverter em benefício da parte contrária. A gente geralmente sabe, mas não sabe onde está o artigo. São tantos que a gente se perde. Então, eu tô aqui, olha, falando mais uma vez, repetindo mais uma vez, de acordo com o artigo 96, que ele tá perdidinho, esse monte de artigo. Ele diz que o valor, então, da sanção do litigante de má-fé vai para benefício da parte contrária. Artigo 97. A União e os Estados podem criar fundos de modernização do Poder Judiciário, aos quais serão revertidos os valores das sanções pecuniárias processuais destinadas à União e aos Estados, e as outras verbas previstas em lei. Muito bem. Agora a gente vai para a última sessão deste capítulo bem grande. Chegamos na seção 4, que vai tratar da gratuidade da justiça. Nós temos 4 artigos, o 98, 99, 101 e 102. Então, vamos lá, 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas
as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça na forma da lei. Parágrafo 1º. A gratuidade da justiça compreende, bem importante, o que compreende a gratuidade de justiça? As taxas e as custas judiciais, os selos postais, as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios, a indenização devida à testemunha, que quando empregada receberá do empregador salário integral como se em serviço estivesse. Isso aqui é bem importante também pra gente. 5º, as despesas com a realização de exame de DNA e outros exames essenciais, os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira, o custeio com a elaboração de memória de cálculo quando exigida para a instauração da execução, os depósitos previstos em lei para a interposição de recurso, para a propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa do contraditório, os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Parágrafo 2º. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. Então, a concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários. Aqui vamos ver, parágrafo 3º que diz: vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e somente podem ser executadas se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Parágrafo 4º. A concessão da gratuidade não afasta o devedor de o beneficiário pagar ao final as multas processuais que lhe sejam impostas. Então, esse aqui também é bem importante. Então, a concessão da gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas. Parágrafo 5º. A gratuidade pode ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Parágrafo 6º. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Parágrafo 7º. Aplica-se o disposto no artigo 95, parágrafo 3 a 5º, ao custeio de emolumentos previsto no parágrafo 1º, inciso 9º do presente artigo, observada a tabela e as condições de lei estadual ou distrital respectiva. Parágrafo 8º. Na hipótese do parágrafo 1º, inciso 9º, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o parágrafo 6º deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para em 15 dias manifestar-se sobre esse requerimento.
Artigo 99. O pedido de gratuidade da Justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Parágrafo 1º. Se é superveniente a primeira manifestação da parte na instância, o pedido pode ser formulado por petição simples nos autos e não suspenderá seu curso. Parágrafo 2º. O juízo somente poderá indeferir o pedido. Isso também é importante. 99. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressuposto legal para concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar a parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Está no 99, parágrafo 2º. Terceiro, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Então, a alegação de insuficiência, nós temos uma dedução, mas desde que exclusivamente por pessoa natural. Quarto, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão. Quinto, na hipótese acima, o recurso que verse exclusivamente sobre o valor dos honorários será sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Sexto, o direito à gratuidade de justiça é pessoal, não se estende a sucessor nem a litisconsorte, salvo requerimento expresso. Requerimento e deferimento expressos. Parágrafo 7º. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. Requerida concessão em recurso, o recorrente está dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para o recolhimento. Artigo 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 dias, também sem suspensão. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, o décuplo de seu valor, a título de multa, que será revertida em benefício da fazenda pública estadual ou federal e pode ser inscrito em dívida ativa. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação, caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença contra a qual caberá apelação. Então, contra a decisão que indeferir a gratuidade ou que acolher o pedido de sua revogação, cabe agravo de instrumento, exceto quando for resolvida na sentença. Nesse caso, vai caber apelação. Parágrafo 1º. O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Então, o recorrente está dispensado de recolher as custas até a decisão do relator sobre a questão. Parágrafo 2º. Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. 102. Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revogue a gratuidade, sobrevindo o trânsito em julgado da decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar
o recolhimento de todas as despesas cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei. Parágrafo único. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto, sem resolução do mérito, tratando-se do autor, e nos demais casos não pode ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte, enquanto não efetuado o depósito. Então aqui, se não efetuado o recolhimento, o processo vai ser extinto sem resolução do mérito, tratando-se do autor. Quando for do réu, não vai ser deferida e realizada nenhum ato ou diligência por ele requerido. Isso aí. Chegamos, 1h10. Seguida, o próximo capítulo trata dos procuradores e o próximo da sucessão da parte do procurador. E depois nós vamos para os litisconsórcios do título 2. Até lá.